Capítulo 10. Falar que aquilo era um barco seria atenuar a realidade. O que Jet chamava de barco se parecia mais com um iate de 20 metros, com 4 cabines de luxo que consistiam em um camarote VIP na frente, uma cabine com beliche a bombordo, outra cabine com beliche a estibordo e uma cabine principal com um banheiro na área central. Foi como Jet explicou. Não que eu tenha entendido metade dessa explicação, mas tentei ao máximo acompanhar sua conversa animada, enquanto deixava que me mostrasse tudo. Quando entramos na sala de estar, que os velejadores chamam de salão, atravessamos uma área espaçosa com um amplo espaço para relaxar, uma mesa de jantar de mogno e uma cozinha que era quase o dobro do tamanho da minha em Nova York. Tinha uma bancada em granito, máquina de lavar louça equipada, fogão de cerâmica, geladeira, micro-ondas, forno. Como se alguém fosse precisar de tudo isso num barco. Aquela estava sendo a minha primeira vez nesse tipo de barco, e, caminhando por todos aqueles aposentos, era difícil não se embasbacar com os móveis caros e o projeto todo em tons de creme e castanho. Finalmente paramos no salão e Jet me convidou a me sentar no luxuoso sofá-creme. Do outro lado da parede havia uma enorme TV de plasma e um sistema de som que deveria ter saído naquela hora da fábrica. Tentei ao máximo não parecer muito impressionada, mas a verdade era que o iate de Jet tinha tudo o que alguém podia desejar. Muito espaço, privacidade e mais objetos do que o apartamento que eu dividia com Sylvie no Brooklyn. Uau! Você poderia realmente viver aqui, eu disse, correndo os dedos sobre a suave superfície de mogno de uma mesa lateral. Eu fiz isso, cerca de 4 anos atrás. Senti sua mão em meu pescoço e, em seguida, ele puxou meu cabelo para trás e seus lábios quentes estavam em minha pele. Seus beijos estavam deliciosos, enviavam deliciosos solavancos em mim, fazendo-me tremer de prazer, e uma picada de dor viajou para algum lugar mais abaixo. Eu queria ficar sozinho com os meus pensamentos, Jet sussurrou. Esse foi o lugar perfeito para isso. Uma vez que você está aqui, longe da opressão e dos limites da vida e do trabalho, você quase pode sentir o cheiro da liberdade no ar. É como se fosse um mundo completamente diferente. Pisquei de volta, demonstrando minha surpresa. O barco é seu? Na verdade, não sei por que estava tão surpresa, considerando que ele tinha dinheiro suficiente para comprar tudo o que quisesse. Sim, eu o comprei depois de fechar meu primeiro grande projeto. Era muito melhor do que viver em uma casa com meu irmão e meu pai. Ele me virou para ele. Sua expressão mostrou o mesmo entusiasmo de antes, mas uma sombra tinha descido sobre seu estado de espírito, o que me fez concluir que morar com a família não devia ter sido nada fácil. E por que um barco? Me vi perguntando, motivada por esse homem e pela perspectiva de vê-lo se abrindo para mim. Jet deu de ombros. Por que não um barco? Você acorda com o sol em seu rosto, o cheiro de sal e de água do mar, o vento soprando em seus cabelos. Não há nenhuma porta, nem campainhas tocando. Você pode simplesmente fazer as malas e ir embora, e ninguém saberá onde você está. Ele queria fugir, do mesmo jeito que eu tinha fugido tantos anos atrás. Do meu passado, da dor que não parava de me assombrar a cada segundo do dia. Eu queria perguntar do que ele estava fugindo. Entretanto, não o fiz, porque eu queria que ele se abrisse para mim por vontade e não por obrigação. Olhei para cima e vi Jet ainda me olhando, me analisando, seus olhos escuros ainda mais nublados do que antes. Ele era tão cuidadoso para não revelar nada sobre o seu passado que acabava mostrando tudo em sua expressão. Normalmente, ele era, porque me mostrou que sua fachada de um cara perfeito e arrogante não passava de um disfarce para proteger o que estava enterrado dentro de sua alma. Umedeci meus lábios e caminhei até a pintura pendurada na parede atrás dele. Era só uma tela de um barco com grandes letras maiúsculas que formavam a palavra A Rocha abaixo dela. A Rocha? Li, fazendo uma careta.
Esse é o nome do seu barco? Espero que eu não deva entender esse nome literalmente. Ele riu. As covinhas lindas se formaram em seu rosto. Isso mesmo, mas não se preocupe. Levaria muito tempo para afundar. Ele é tão sólido quanto uma rocha, e foi por isso que lhe dei esse nome. Ergui minhas sobrancelhas. Mas os navios não costumam ser batizados com o nome de antigas conquistas? Pois é. Ele parou e balançou a cabeça, fingindo uma profunda reflexão. E se eu lhe dissesse que não havia antigas conquistas? Ninguém que de fato fosse importante. Meu coração bateu contra o espaço confinado de minha caixa torácica. Difícil de acreditar. No entanto, pelo jeito como me olhava, calmo e sério, me fez querer acreditar em cada uma de suas palavras. Na verdade, eu poderia mudar o nome do barco, continuou Jet. Estava pensando em Brook, que tem um som bem melhor e mais agradável do que Rocha. Sério? Eu ri nervosamente enquanto vi aproximar-se, parando a apenas alguns centímetros de distância de mim. Por que eu iria brincar com isso? Ele estava falando sério. Eu podia sentir isso pelo jeito como me olhou, com um brilho determinado nos olhos. Minha respiração ficou presa na garganta, não por causa da maneira como olhou para mim, com um magnetismo intenso que me deu vontade de dar a ele tudo o que eu tinha, nem porque ele estava pensando em mudar o nome de seu barco e batizá-lo com o meu. Eu mal podia respirar, porque percebia que nada havia mudado. Ele se comportava como se ainda estivéssemos juntos, como se nós não tivéssemos terminado. Como se ele, de fato, fizesse tudo para tornar verdadeiras as palavras que me tinha dito na última vez que o vira em Nova York. Eu me importo com você o bastante para deixá-la ir embora. Tecnicamente, ele me deixou ir e então me seguiu. Quer dizer, ele se importava mesmo? E se isso fosse verdade? Era uma coisa boa? Deveria dar as boas-vindas a isso? Permitir que meus sentimentos se desenvolvessem e ver para onde isso me levaria? Pode ser um pouco cedo demais. Mudar o nome do barco e colocar o meu, respondi lentamente. Ele se virou, escondendo sua expressão. Por um momento eu me arrependi de minhas palavras, até que percebi que estava fazendo a coisa certa, mantendo o outro a uma distância segura, não me envolvendo tanto. O que acontece quando você não está aqui? Quem toma conta do barco? Consciente da súbita tensão que emanava dele, tentei dirigir o foco para longe de mim. Declaração anterior. Olha, você pode esperar aqui enquanto eu puxo a âncora. Estarei de volta em um minuto. Ele estava indo puxar a âncora? Algo como ir embora comigo a bordo? Nossa! Eu estava em apuros. Ficar sozinha com ele em um barco de luxo cercado pelas águas azuis do lago e sem nenhuma alma viva por perto era a última coisa que eu queria, e ainda assim me peguei sorrindo e dizendo: Claro, leve o tempo que quiser. Mas que diabos, Stewart? Ótimo, disse Jet, os olhos traindo seu riso. Vou trazer uma bebida para nós na volta. Ele fez tudo parecer comum, como se estivesse indo buscar café na cafeteria na esquina. Eu conhecia esse tom blasé dele e o que isso geralmente precedia. Nunca confie num cara com sotaque do sul, um sorriso tranquilo e uma postura casual, porque ele está prestes a se enfiar no meio de sua calcinha sem que você perceba. Chateada comigo mesma por nem sequer pensar em protestar, comecei a olhar em volta enquanto esperava que ele voltasse. As portas estavam abertas, e de onde eu estava, no sofá, dava para espiar diretamente na cabine principal. A primeira coisa que notei foi a cama king size e um pequeno tapete redondo no chão, de carvalho polido. Os lençóis eram da cor de chocolate cremoso, suaves e brilhantes como seda. A imagem que me veio, foi me ver sentada naquela cama macia. Eu podia me ver cercada por todos aqueles travesseiros e imaginei as mãos ásperas de Jet em minha pele, sua língua dentro de minha boca, enquanto nos beijávamos e fazíamos amor sobre os lençóis de seda. Minhas mãos puxando seu cabelo, enquanto ele se movia dentro de mim.
Meu estômago deu um nó, enquanto uma pontada de calor passava por dentro de mim e se reunia entre minhas pernas. Ainda bem que tinha feito a depilação e colocado minha lingerie mais bonita. Gemi de irritação. Por que eu estava pensando nisso? Não que eu quisesse dormir com ele. Não foi por esse motivo que vim até aqui, afinal. Eu estava tão imersa em meus pensamentos que não ouvi quando Jet entrou. Você disse que parou de beber álcool, então trouxe café gelado para nós. Ele colocou um copo alto, contendo um líquido marrom cremoso e um canudo na minha frente. Olhei para cima, assustada. Meu rosto pegou fogo, em parte porque eu tinha vergonha de meus pensamentos, e em parte porque sabia que ele sabia. Era bastante óbvio a partir do brilho divertido em seus olhos e pela maneira como me desceu os lábios, com a ponta da língua, sugerindo todos os tipos de coisas impertinentes. Ele estava me torturando, sem sequer tocar em meu corpo. Quero lhe mostrar o lago, disse Jet, uma vez que você pode querer vir aqui quando herdar a propriedade. Ele estendeu a mão e eu entrelacei meus dedos nos dele. A pele estava quente. Subindo as escadas, senti o olhar de Jet na minha bunda e não pude deixar de balançar meus quadris um pouco mais que o normal, porque eu queria causar nele o mesmo efeito que ele causava em mim. Fomos até o deck e permanecemos por alguns segundos, desfrutando a vista deslumbrante. Era aqui que eu passava a maior parte de meu tempo quando vinha até Beládio, disse Jet. É lindo, sussurrei, percebendo que minhas palavras não poderiam fazer justiça ao que eu estava admirando. Olhei em volta e comecei a observar o deck em que estávamos. Decorado com mobiliário de jardim em vime marrom, composto por um sofá com almofadas de cor creme e uma mesa de café. Tinha ainda uma enorme mesa lateral, com espaço suficiente para acomodar toda uma família. Havia 3 áreas para bronzeamento, uma mais à frente, outra atrás e uma ao lado do console do leme. Vamos colocar o bebê em movimento, disse Jet. Pela divisória de vidro, vi Jet entrar na cabine do piloto e se colocar atrás do leme. Seus longos dedos se enrolaram em torno da direção, quando com habilidade pressionou alguns botões. E havia muitos dele. Tudo parecia muito complicado e, mesmo assim, Jet se comportava como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Obviamente, ele sabia o que estava fazendo e isso me relaxou. Um instante depois, o barco voltou à vida e deixamos o cais. Lentamente no início, em seguida mais depressa. Eu caí em uma poltrona e fiquei olhando para a água azul clara em torno de nós enquanto nos movíamos para mais longe da costa e das pessoas que andavam para cima e para baixo no calçadão. Estar aqui, com as ondas quebrando em torno do barco e o vento soprando no meu cabelo, me deu uma sensação de tranquilidade e de felicidade. Pela primeira vez, me sentia realmente viva e segura. Como se o vento e a água pudessem levar a dor e as decepções dos últimos 10 anos. Como se eu pudesse largar meu passado para trás e embarcar em um novo futuro. E o fato de que Jet estava em pé a apenas alguns metros de distância fez toda a experiência se tornar ainda mais profunda. Barcos passavam por nós periodicamente, e a costa se tornou nada mais que uma estreita faixa marrom à distância. E então, mesmo isso desapareceu, e minha mente navegou sem rumo pelas lembranças de sua voz profunda e seus olhos pecaminosamente sensuais. O Rocha diminuiu a velocidade e pude sentir as vibrações suaves do motor, percebendo que adormecera. Abri e logo apertei os olhos contra o brilho do sol, enquanto tentava mirar a luminosidade ofuscante. Estávamos longe, no lago, sem pessoas à vista, rodeado pela visão das montanhas. O local parecia tranquilo e isolado, longe da civilização. O motor zumbia. Depois tudo se tornou calmo e o barco ficou flutuando preguiçosamente na água. Percebendo que éramos apenas Jet e eu sobre a água, de agora em diante, sentei-me e olhei pela divisória. Ele não estava lá. Um momento depois, senti sua presença atrás de mim.
Virei-me e sorri, e ele me recompensou com um sorriso preguiçoso. Tirou uma boa soneca? Como sabe? Ele inclinou-se e tirou uma mecha de cabelo do meu rosto. Porque sei como você fica quando acorda. Com um ar sexy e despreocupado, como se tivesse ido a um lugar diferente. Senti meu rosto pegar fogo. Sexy, é? Gosto disso. Sempre pensei que parecia mal-humorada. Sexy definitivamente parece muito melhor. Até mesmo sua cara mal-humorada me parece sexy. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar e me virou, passando os braços em volta de mim. Por isso a minha bunda ficou pressionada contra seu corpo. Eu me aconcheguei contra seu peito e estiquei o pescoço para acomodar melhor seus lábios que exploravam minha orelha. Minha pele estava quente, muito quente, e não era por causa do sol. Há quanto tempo você pilota barcos? Perguntei, para me distrair da repentina tensão no ar. Fiz meu primeiro curso há 6 anos, mas meu pai me ensinou o básico quando eu era criança. Isso é bom, respondi, inclinando-me mais para perto, para que ele não parasse de mordiscar. Você com certeza sabe o que está fazendo. Você quer dizer pilotar o barco? Ou isso? Seus dentes roçaram minha pele um pouco mais forte do que o necessário, enviando um choque de prazer e dor pelo meu corpo. Sua carícia deixava as coisas difíceis para mim, como, por exemplo, manter minha compostura. Por isso eu me afastei e dei um passo para o lado, para colocar alguma distância entre nós. Venha, vamos para dentro. Ele sorriu e estendeu a mão. Olhei para ele com cuidado, não muito confiante de que ele não iria apenas pegar-me em seus braços e fazer tudo o que ele estava prestes a fazer. Não vou morder, a menos que queira que eu faça isso. Por quê? O que há lá dentro? Chá gelado? Água? Você deve estar desidratada. E eu estava mesmo. No entanto, ainda não conseguia confiar no brilho perigoso que havia em seus olhos. Além disso, está mais fresco lá dentro. Nada de gracinhas, retruquei. Você me conhece. Claro que eu o conhecia. Exatamente. Por isso não confio em você quando estamos sozinhos. Ele deu um sorriso de fazer cair a calcinha, que sempre me fez querer rasgar suas roupas e me enrolar em torno daquele corpo glorioso. Tinha uma pitada de orgulho em seus olhos. Gemi irritada comigo mesma, por inflar aquele ego super inflado um pouco mais. Eu não quis dizer isso como um elogio. Não é como se você fosse um deus do sexo ou qualquer coisa parecida. Uau! Obrigado, gata. Eu adoraria provar meu valor. Ai, Deus! Por que eu não podia apenas manter minha boca fechada? Um sorriso preguiçoso iluminou seu rosto, e meu cérebro ficou desligado por um segundo. Irritada, revirei os olhos, cruzei o deck e desci as escadas para o salão, confiante de que ele viria atrás de mim. Sentei-me no sofá e assenti, enquanto ele nos servia 2 copos de água mineral da geladeira. Obrigada, eu disse, enquanto ele me servia um copo e se sentava diante de mim. Tomei alguns goles e coloquei o copo na minha frente, o tempo todo muito consciente de seu olhar intenso sobre mim. Pelas janelas eu podia ver a água resplandecente e aquele movimento suave aliviou minha atenção, mas não o suficiente para me fazer sentir menos nervosa perto dele. Não conheço ninguém que seja dono de um barco, e muito menos saiba navegar, admiti. Acho isso muito incrível. Existe mais alguma coisa que esteja escondendo de mim? Ele inclinou a cabeça. Não sei voar muito bem. Meu irmão é muito melhor do que eu, o que me irritou demais. Irritou demais o meu pai. Ambos são altamente competitivos, me desafiando a vencê-los em tudo o que lhes chamar a atenção. Mas sempre naquelas coisas que não eram especialmente arriscadas. Você sabe, jogar cartas, caçar. Eu estava mais interessado em outras coisas. Eu ri. Ele estava falando sério? Eu queria salientar que algumas das coisas que ele tinha mencionado eram arriscadas, mas decidi explorar isso mais tarde. Que outras coisas? Eu perguntei. Ele se inclinou tão perto
Eu podia ver as pequenas linhas sob seus olhos e sentir o delicioso calor de sua respiração. Seu olhar penetrante encontrou o meu. Por algum tempo, tinha a ideia maluca de trabalhar disfarçado. Levantei minhas sobrancelhas em confusão e seu sorriso se... Você sabe, caçar pessoas. Tive aulas de artes marciais, treinei todas aquelas coisas, James Bond que a gente vê na TV. Entrei para uma gangue. Foi minha maneira de lidar com a raiva. Ele acenou com a mão, como se não importasse. Quase engasguei com a minha respiração. Espere. Vamos retroceder um pouco. Você disse gangue? Ele fez uma careta. Mais ou menos, embora não tenha sido do tipo que lidava com tráfico de drogas, se é isso que você está pensando. Todo mundo disse que eu tinha problemas com a autoridade, o que acho que era verdade. Eu não ouvia ninguém, nem meu pai, nem meus professores, ninguém. E quando você diz que caçava pessoas, suponho que você não se refere a procurar executivos para preencher uma vaga de emprego. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo. Uau! Olhei para ele de boca aberta. Era difícil, Jet, o CEO refinado de uma das maiores e mais poderosas empresas do setor imobiliário no mundo, fazendo alguma coisa perigosa. E ainda assim, eu estava inclinada a acreditar nele. Ele tinha me surpreendido como um menino mau logo que o conheci, e fiquei contente em saber que meu talento em julgar as pessoas não era tão ruim quanto sempre pensei. Isso é coisa do passado. No entanto, não posso dizer que não me orgulho de algumas experiências que adquiri. Ele correu os dedos distraidamente sobre meu braço. Seu olhar estava longe, de modo que não pude ler sua expressão. Mas não deixei de captar alguma tensão em seu tom de voz. Ele estava escondendo alguma coisa. Não consegui identificar o que me levou a essa conclusão, mas sabia que estava certa. Bem, todos nós cometemos erros. Faz parte da humanidade, disse. Pela maneira como mordeu o lábio inferior, hesitando, eu poderia dizer que ele não queria divulgar mais nada, o que foi uma pena, porque eu adorava ouvir sobre sua vida. Isso me fazia me sentir mais ligada a ele. Talvez ele não confiasse em mim o suficiente para compartilhar mais coisas. Quem sabe se eu insistisse mais nesse assunto, eu pudesse estar pedindo demais em pouco tempo. Coisa que todas as revistas femininas diziam para evitar, para ir mais devagar. Obviamente, eu não queria ser aquela mulher do tipo agressivo que quer saber de tudo e depois começa a fazer perguntas idiotas do tipo: O que você está pensando? Ou como você se sente sobre nós? Eu conhecia muita gente que tinha cometido esse tipo de erro e de verdade quis aprender com os seus erros. Ele confiaria em mim com o tempo. Infelizmente, eu já havia lhe contado um dos meus maiores segredos, então não o deixaria se safar sem que me contasse o seu pior segredo. Seria legal quando ficássemos quites. E o que fez você desistir? Alguns momentos se passaram e ele não respondeu. Achei que tinha ficado com raiva por eu ter tomado a liberdade de insistir em um assunto sobre o qual ele obviamente não se sentia confortável em falar. E então ele se virou para olhar para mim. E eu vacilei pela dor refletida em sua expressão. Seus olhos eram profundos como o oceano e cheios de escuridão. Eu sabia que esse era o momento em que ele ou ia querer compartilhar tudo comigo ou ia se afastar de mim. Eu me envolvi com pessoas erradas e acabei fazendo muitas coisas ruins para elas, disse Jet. Eu tive de aprender da maneira mais difícil. Ou Ou era ir para a cadeia, ou deixar que meu pai comprasse meu passe naquela confusão. Mudei muito desde então. Ele parou de falar, deixando o resto aberto à interpretação. A energia que ele exalava tornou claro que algo ruim tinha acontecido. A imagem dele se escondendo, destruindo, brigando, surgiu na minha cabeça e outros sentimentos correram por mim: excitação e medo. Ao saber que Jet tinha sido outra pessoa, ou quem sabe ele não fosse alguém tão diferente agora, apenas escondesse bem. Fosse como fosse, percebi que minha opinião sobre ele não havia mudado. Eu gostaria de poder dizer mais, mas não há sentido em dizer-lhe uma coisa que não posso mudar.
Algo que não posso explicar nem a mim mesmo, Jet murmurou. Todos nós temos segredos. Os meus podem ser piores do que gostaria de admitir, mas não quero que você tenha uma opinião pior de mim ao contar-lhe o que aconteceu, porque meu passado não é nada mais do que uma bagagem resultante de más escolhas e erros tolos. O que aconteceu não pode ser desfeito. Tenho a sorte de estar vivo, e isso é tudo o que importa. Talvez um dia, quando tiver mais confiança de que não poderei assustá-la demais, não lhe conte o resto. Isso doeu. Ele pensar que qualquer coisa que ele me contasse me faria fugir para as montanhas. Mas eu entendia porque ele pensava assim. Segredos não são facilmente revelados quando você tem muito a perder. Bem, o que quer que você tenha feito, isso é passado. Minha mão agarrou a dele, dando-lhe um aperto leve e reconfortante, sinalizando que eu não iria julgá-lo, do mesmo modo que ele não me julgou quando revelei meu passado. É a natureza humana, a gente cometer erros. Ele pegou meu olhar e algo aconteceu entre nós. O mútuo entendimento de que não saber de tudo seria melhor para mim, para nós, para tudo que pudesse haver entre nós no futuro. Eu estava bem em não saber. Olhe, eu estive lá e compreendo. Forcei um sorriso suave nos meus lábios. Obrigado. Seu olhar passou por mim, como uma corrente penetrou meu âmago, e seu polegar começou a acariciar meus dedos. Minha pele se arrepiou. Forte, perceptível. Pela enésima vez, eu me perguntava se ele podia sentir a nossa conexão. Dois opostos reunidos como ímã. Por mais que eu o tivesse afastado, odiando-o pela dor que me causara, eu não podia negar que ele era uma parte de mim agora. Onde quer que eu fosse, ele estaria lá, enterrado profundamente dentro de meu coração, nunca o deixando partir. Pelo quê? Minha voz estava rouca. Eu não fiz nada. Por me ouvir. Ele segurou meu rosto e me forçou a encontrar seu olhar escaldante. Seu polegar acariciou meus lábios, seu toque tão suave como o chocolate derretido. Beije-me. Meus olhos imploraram, seguindo a ordem de meu coração. Desculpe, eu esqueci as boas maneiras. Você está com fome? Quebrando nosso momento especial, ele me soltou e se dirigiu para a cozinha. Meu olhar o seguiu. Maldito seja ele e sua capacidade de parecer tão pouco afetado. Limpei minha voz. Na verdade, estou morrendo de fome. Posso ajudar de alguma forma? Caminhei até lá, sem saber se me sentia feliz ou desapontada por estarmos de volta ao terreno superficial. Ele abriu um pequeno armário e pegou 2 pratos. Eu já encomendei. O que vamos comer? Ficando na ponta dos pés, estiquei o pescoço para espiar por cima do ombro dele e notei uma grande bandeja de prata no balcão. Ele desligou um pequeno botão vermelho no buffet e tirou a tampa. O aroma de carne assada e legumes bateu em minhas narinas. Você não é alérgica a nozes, é? O recheio pode ter algumas. Ele começou a servir comida nos pratos, acrescentando a carne e o macarrão com rúcula, feijão branco e cebolinhas assadas. Não que eu saiba. E mesmo que fosse, assumiria o risco apenas para provar um pouco desse prato. Tem um cheiro delicioso. Ele polvilhou cebolinha picada sobre os pratos e sorriu. E o sabor é ainda melhor. Lembrei-me das poucas vezes que ele cozinhou para mim. A comida não era apenas deliciosa, tinha sido inesquecível. Melhor ainda do que os pratos que você cozinhou. Ele chegou mais perto. O quê? Dei alguns passos para trás até que minhas costas foram pressionadas contra algo duro. Esse olhar que você acabou de ter. Seu dedo indicador se arrastou pelo meu rosto. Foi sarcasmo? Você está insinuando que minha comida era ruim? Sua carranca fingida mal conseguia ocultar um sorriso preguiçoso, e o brilho em seus olhos me mostrou que ele estava brincando. Senti que a direção de nossa conversa havia mudado. Ele estava indo mais fundo, estabelecendo um jogo. Mordi o lábio enquanto contemplava minhas opções. Eu poderia fingir que não gostava de sua comida e me arriscaria a magoá-lo, porque não era certamente a resposta que ele esperava. Ou poderia entrar no jogo. Inferno!
Eu estava mais do que pronta para um joguinho. Então, o que vai fazer, Stuart? Abra a guarda e você vai acabar mal. Tudo de novo. Respirando fundo, encontrei seus belos olhos. À minha frente ele parecia enorme e dominador. No entanto, havia uma fragilidade que me fez perceber que ele não era tão intimidador como eu pensava. Talvez. Inclinei a cabeça, dando-lhe acesso total ao meu pescoço exposto. Seus dedos percorreram meu braço e descansaram em meus quadris. Engoli em seco e arrepio que seu toque enviava pelo meu corpo. Ele me queria muito, bem aqui e agora. Eu podia ver isso pelo modo como seus olhos me consumiam. E eu o queria também, muito. Porque simplesmente apenas uma vez. Bem, senhorita Stewart, se você não gostou da minha última tentativa de cozinhar, pode ter certeza de que terá de suportar a próxima. Seus olhos se tornaram um tom mais escuro de verde. O ar se carregou de tensão sexual, enviando mais um choque elétrico pela parte inferior do meu corpo. Puta merda! Ele ia cozinhar de novo para mim, e minha determinação foi lentamente diminuindo. Reagindo por instinto, passei por ele, em direção ao deck, mas ele foi mais rápido. Pegou-me e levou-me por seu ombro para o sofá. Pare com isso! Rindo, tentei liberar bastante debilmente. Seu ataque não é bem-vindo. Ataque, hein? Ele me colocou no sofá e em seguida mudou-se para o meio das minhas pernas, até que ficou deitado sobre mim e minhas mãos presas da minha cabeça. Seus lábios procuraram os meus, quase me tocando, persistentes, provocando, próximo demais e ainda assim muito longe. Diga. Seu tom foi baixo, mas registrei o comando nele. O quê? Diga que você gosta da minha comida. Seus lindos lábios tremeram com a mais ínfima sugestão de um sorriso. Eu. Ela é terrivelmente. Fiz uma pausa, deixando que ele ficasse mais quente. Só mais um pouco. Deliciosa. Eu gosto muito. Diga isso de novo. Acho que posso ter ouvido mal. Seu sorriso era presunçoso, com os olhos cintilantes, com um brilho de malícia. É deliciosa, a melhor que eu já provei. Eu não estava falando apenas da comida e ele sabia disso. Sério? Foi a melhor que já provou? Sua língua se moveu sobre os meus lábios, deixando o rastro molhado e tentador para trás. Assenti com a cabeça, incapaz de apagar o sorriso estúpido da minha cara. Então, vou deixá-la no chão. Por enquanto, senhorita Stewart. Ele mudou de posição e apertou mais os meus pulsos, enquanto seus lábios se aproximavam dos meus. Um momento ativa passou entre nós, uma promessa deliciosa, e que não... Ele me olhou com tanto carinho e paixão que eu não precisei mergulhar profundamente em seu coração para saber o que ele estava sentindo. Eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida, e nesse instante percebi que, mesmo que eu quisesse, e mesmo que a oportunidade se apresentasse, eu nunca poderia machucá-lo. Amor é quando você prefere ser ferido a ferir a pessoa que você ama. Os lábios de Jet passaram sobre os meus suavemente, fazendo com que meu estômago vibrasse, enquanto meus olhos bebiam no mar escuro de sua íris. Torço para que você não espere boas maneiras, porque estou morrendo de fome. Sussurrou Jet, naquele tom de voz sexy, que fazia com que não parecesse estar falando sobre comida. Pare de ouvir duplo sentido em suas palavras, Stuart. Comer parece uma boa ideia. Deixei que ele me ajudasse a levantar e sentei-me à mesa, observando enquanto ele trazia nossos pratos. Jet parecia ligeiramente mudado, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Servindo-me de meu almoço, sorri para ele. Ver aquele homem feliz me faria feliz, e isso era tudo o que importava. Capítulo 11. O tempo passou depressa demais. Depois do nosso momento estranho, mas íntimo
E o almoço, que acabou sendo incrível, voltamos ao deck para um bate-papo ameno. Jet tinha uma conversa boa, e essa era uma das muitas coisas que eu gostava nele. Era difícil acreditar que ele era apenas alguns anos mais velho que eu. A vastidão de sua experiência adquirida em viagens e seu conhecimento do mundo davam uma impressão diferente. Mais chá gelado? Ele encheu meu copo sem esperar pela resposta. Obrigada. Meu olhar viajou para a água azul clara e a forma como parecia refletir a luz do sol em um milhão de facetas. Então, você está levando isso a sério? Perguntou Jet. O quê? O seu celibato. Senti e tomei um gole de chá. Estou. Estou levando isso muito a sério. Talvez não para sempre, mas por agora eu pretendia ficar com a minha decisão. Ficar embriagada com Jet por perto era a última coisa que eu queria. Até porque eu sabia que não poderia ser responsável por qualquer coisa que fizesse ou dissesse sobre a influência de álcool. Além disso, precisava de uma mente clara para reavaliar nossa situação. Ele tomou um gole do próprio chá gelado, seus olhos sem deixar de fitar os meus. Eu poderia dizer que aquele homem estava prestes a recomeçar a flertar, pelo modo como seus olhos se enrugaram nos cantos. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Sua perna tocou minha, tornando-me muito consciente de quão perto estávamos sentados. Você já pensou em trabalhar para mim de novo? Sua voz era brincalhona, mas havia um tom sério no que ele acabara de falar. Por que você iria querer isso? Perguntei surpresa. Porque eu quero ter você por perto. Formamos uma boa equipe. Ele estava certo sobre a última parte, e tê-lo por perto pela maior parte do dia era uma ideia tentadora. No entanto, havia tantos argumentos contrários que eu não tinha ideia nem de por onde começar. Estávamos muito envolvidos emocionalmente para ter um bom relacionamento profissional. E também havia o segundo melhor argumento, a experiência passada. Da última vez não deu muito certo, eu comentei. É justo. Entretanto, nós dois aprendemos com nossos erros. Será? Eu tenho planos no momento. Eu só quero ter calma, ver como as coisas estão caminhando. E com isso eu queria dizer nós, a mansão, Alessandro. Eu precisava de tempo para tomar uma decisão com relação à minha herança, aonde morar e o que fazer com a minha vida. Uma posição nova vai ser aberta. Paga 2 vezes mais do que você recebia antes e você estaria supervisionando projetos como líder. E também assumirá as funções de minha assistente pessoal. Considere isso como uma promoção, com aumento de salário. Nós poderíamos viajar juntos, aproveitando para nos conhecer melhor. Claro que, se você não quiser, eu respeito a sua decisão. Vou pensar sobre isso. Evitei seu olhar intenso. Obrigada pela oferta. E eu estava grata mesmo. Ele deu de ombros, daquela maneira não comprometedora dele, que mostrava que isso o afetava mais do que ele deixava transparecer. A verdade era que Jet dirigia uma das mais respeitadas empresas do mercado imobiliário do mundo, e deixar passar essa oferta seria uma coisa idiota, em termos de carreira. Contudo, trabalhar com ele e vê-lo a cada dia só apaixonasse ainda mais por esse homem. Tenho uma coisa para você. Ele foi até a área de navegação e voltou com uma caixa branca. Em seguida, entregou-a a mim, com as mãos tocando a minha. O que é isso? Apenas abra. Desembrulhei a caixa e retirei o papel fino para revelar um biquíni de 2 peças feito de tricô. Avaliei a parte de cima e a parte de baixo e segurei ambos contra a luz, maravilhada com a modelagem e com a maneira como parecia brilhar em facetas de prata. Era um daqueles luxuosos biquínis de grife que sempre quisera comprar, mas não podia pagar. Você disse que o branco era sua cor favorita, então pensei que você poderia mudar de roupa se ficar muito calor. Ele passou a mão pelo cabelo negro. Eu quase engasguei com a minha respiração. Ele é lindo, você não devia. Os únicos presentes que eu já recebera de um cara foram um chaveiro e um copo que se lia "Tem que relaxar". Entretanto, não foi o presente que me tirou o fôlego.
Foi o fato de que, no curto espaço de tempo que passamos juntos no passado, ele tinha de fato me ouvido. A cor era perfeita e ainda tinha o tamanho certo. Ou ele tinha vasculhado minha gaveta de calcinhas para descobrir isso, ou tinha muita experiência com mulheres e seus tamanhos. A opção 1 parecia um pouco assustadora, e eu certamente preferiria a opção 2. Bem, eu espero que você goste. Claro que sim, obrigada. Lutei contra a vontade de ficar na ponta dos pés e colocar um beijo suave em seu rosto. Enquanto guardava o biquíni de volta na caixa, lembrei-me do aviso de Sylvie. Essa era a vida dos ricos, que nunca precisavam se preocupar com dinheiro. E percebi que nosso relacionamento era o menor de nossos problemas. Embora eu fosse agora herdeira de uma propriedade, minha herança era o resultado de uma feliz coincidência, enquanto ele nasceu na riqueza. Cresceu rico, acostumado com esse estilo de vida e gastando milhões com coisas que eu não precisava. Ele poderia comprar tudo e qualquer coisa que desejasse. Jet tinha mulheres se jogando aos seus pés, prontas a desabotoar as calças para ganhar um novo vestido ou um par de sapatos. Enquanto eu gostava de pensar que era diferente. Sabia que ele poderia não pensar dessa forma, se por acaso aceitasse seu presente. Um homem tão poderoso e sexy como Jet poderia facilmente substituir coisas e pessoas. Eu não queria acabar como uma delas. Não queria que ele perdesse o respeito por mim. O que há de errado? A expressão de Jet refletia sua preocupação e percebi que tinha ficado olhando para a caixa por um tempo longo demais. Será que comprei o tamanho errado? Não, não é isso, é só que... Minha voz vacilou. Por que você está fazendo tudo isso, Jet? Tentando controlar o tremor em minha voz, fiquei de pé e caminhei até o parapeito. Por que eu estou fazendo o quê? Eu podia senti-lo em pé atrás de mim, mas não me virei para encará-lo. Se você não está mais interessado no imóvel, por que está saindo comigo e comprando presentes para mim? Sussurrei. Porque gosto de coisas boas e posso me dar ao luxo de comprá-las? Sua declaração soou mais como uma pergunta e só confirmou o que eu já sabia sobre ele e seu estilo de vida. Balancei a cabeça e ri brevemente. Então, é isso que você faz para as mulheres, porque pode se dar ao luxo? O pensamento dele com outras mulheres quase me fez vomitar. Eu não era do tipo que se preocupava com o que os outros iam falar, mas também não era uma idiota para não perceber que não tinha nada para mostrar, nada que pudesse fazer os amigos ricos dele exclamarem: Uau, ela é uma esposa troféu, ou sei lá o que os músicos, atores e outras celebridades dizem sobre as namoradas e esposas dos outros. Homens como Jet tinham ao seu lado mulheres que possuíam ou status ou dinheiro, ou aparência ou fama. Eu não tinha nenhuma dessas combinações, e isso me incomodava. Pensei que seu interesse por mim foi baseado em seu desejo de obter a propriedade. Agora que isso parecia ter sido esclarecido, o que Jet via em mim que eu não via? Sua mão se colocou na parte inferior das minhas costas, massageando-me suavemente, como se quisesse acalmar o tumulto dentro de mim. Não, eu não faço isso para as mulheres. Eu só gosto de você, ele disse. Você fala as coisas do jeito que as vê. É uma pessoa fácil de conversar, em um nível mais íntimo, o que é difícil de encontrar. Eu me virei e ele segurou meu rosto, me forçando a olhar para cima. Seus olhos eram tão profundos como o mar que nos rodeava. Você é honesta e inteligente. Você é interessante porque tem algo que muitas não têm. Charme, espírito e um coração bondoso. E você é sexy. Seus lábios pairavam sobre os meus, levando meu corpo a uma tempestade de antecipação. O que é mais importante para mim, porém, é o fato de que você é leal. Eu sei que você não me trairia. Eu era leal? Será que eu nunca o trairia? Provavelmente, mas essas eram qualidades boas o suficientes para manter um homem como ele. Uma brisa suave empurrou uma mecha de cabelo nos meus olhos. Levantei minha mão para afastá-la, mas Jet chegou antes de mim.
Seus dedos enviaram um delicioso arrepio pela minha pele. O único caminho é para baixo, murmurei. Você é o meu pico, e eu não quero cair nas profundezas quando tivermos acabado. Alguns segundos se passaram antes de Jet falar. Talvez você ache que eu quero a mesma coisa que os outros querem, mas não é esse o caso. Estou à procura de coisas que importam, coisas que eu possa manter e guardar para sempre. Acho que você é algo que vale a pena manter, Brooke. Ficado ao meu abdômen. Eu queria acreditar tanto nele que até doía. Contudo, considerei que meus pais se amaram tanto, e ainda assim meu pai se matara, deixando minha mãe para trás com um buraco tão profundo em seu coração que nem eu mesma, sua filha, fui capaz de preencher. Eu já lhe disse uma vez e vou dizer de novo. Jet falou suavemente. Não quero alguém que seja perfeito, porque não sou perfeito. Quero alguém que seja leal, alguém que me complemente e não alguém que só se junte a mim. Minha determinação estava desaparecendo. Eu podia sentir isso pela maneira como meu coração sentimental começou a chorar de alegria e pelo jeito que minhas pernas ameaçaram se dobrar, me mandando diretamente para seus braços abertos, ou para o céu, o que viesse primeiro. Acho que Jet pôde ver isso também, porque ele me puxou para mais perto, até que não pudesse me livrar mesmo que quisesse. Por tudo que vale a pena, ainda quero ficar com você, e sei que você quer a mesma coisa, sussurrou ele. Apenas deixe que isso aconteça. Era verdade, e por causa disso eu o odiava. Eu o amava, eu o queria, e ainda assim desejava que ele sumisse. Tantas emoções conflitantes de desejos e necessidades, tanto estavam funcionando, e de quando eu poderia cair, se acontecesse de eu perder o controle. O que você diz? Seus lábios encontraram os meus, tirando deles a resposta que eu tanto desejava. Minha mente estava girando, meu coração estava gritando, mas meu corpo sabia o que queria. Estava molhado e pronto para ele, e Jet sabia disso. Eu sabia. Sua mão subiu até que ele segurou a parte de trás de minha cabeça, e os lábios começaram a roçar uns nos outros. Enquanto me beijava profundamente, Jet tirou não a operação, mas também derrubou a parede restante de meu castelo. Tudo se encaixou no lugar certo. Em seus braços, eu me senti como se estivesse em casa. Capítulo 12. Pressionado contra mim, o cheiro de Jet era incrível, um cheiro rico de mato, como um homem deveria cheirar. Sua barba crescida raspou minha pele, enquanto ele enterrava seu rosto em meu pescoço, lambendo e mordendo, me provocando. Na neblina da luxúria que descia sobre meu cérebro, eu senti que ele estava sexy, de encher a boca d'água, e eu tinha a intenção de provar cada pedacinho dele, mesmo que ele não quisesse. A julgar pela sua respiração ofegante e pelo modo como seus brilhantes olhos verdes pareciam ter escurecido, apesar dos raios de sol brilhantes que estavam refletindo neles, ele estava muito afim. Vamos para dentro. Quero fazer um monte de coisas más com você, sussurrei contra sua boca. Eu não posso esperar tanto tempo. Sua voz era profunda e rouca, e refletia meu desejo. Ah, esse sotaque! Eu teria de perguntar a ele sobre isso, assim que tivéssemos terminado, e se conseguisse me lembrar. Porque nesse exato momento eu estava tendo muita dificuldade de controlar tudo, desde a minha respiração até a maneira como meu coração parecia explodir para fora de meu peito. Nenhum cheiro de homem, tampouco uma voz assim, jamais foram direto para minha calcinha, como os de Jet. Eu apreciava sua voz grossa e poderosa, como qualquer mulher, mas o tom de barítono de Jet era celestial. E ele me fazia ofegar com nada mais do que um sopro e algumas palavras. E sequer me fale sobre seus olhos sonhadores e seu corpo delicioso. Respirei fundo e deixei que sua língua invadisse minha boca com precisão. Cada lambida e puxão em seus lábios deixando meu corpo em chamas,
enquanto ele me pressionava mais ainda contra o parapeito e abria minhas pernas com um movimento de joelho. Meus mamilos endureceram ao contato de seus dedos experientes e o calor começou a se juntar entre minhas pernas. Jet. Sua boca abafou meu gemido. Suas mãos continuaram a acariciar meu corpo através de minha saia e minha blusa finas. E antes que eu pudesse perceber, minha blusa tinha sido arrancada e meu sutiã estava solto. Meus seios se derramaram sobre as palmas das mãos abertas de Jet, pronto para serem tocados e receberem toda a atenção. Sua boca deixou a minha e se dirigiu para baixo. Fechando os olhos e inclinando a cabeça para trás, entreguei-me àquela deliciosa sensação de sua língua áspera, raspando a pele sensível de meus seios. Seus dedos implacáveis começaram a amassar meus seios, enquanto sua boca se manteve torturando meus mamilos, mordendo, lambendo, chupando. Um pouco de tudo ao mesmo tempo. Minha cabeça começou a girar por causa de todas as diferentes sensações que vinham inundando meu corpo, e gemi algo que soou vagamente como mais. Adoro esses sons sensuais que você faz quando está com tesão, baby. Você pode dizer isso mais uma vez? Mais, sussurrei. Eu podia sentir o lento aperto se intensificando dentro da parte inferior de meu abdômen, o calor se acumulando em meu clitóris, enquanto meus sentidos despertavam para o prazer sensual que sua boca mandava pelos meus seios. As sensações me consumiam, me faziam ter vontade de implorar por mais, para pedir que ele parasse, continuasse. Eu não conseguia decidir. Gemi quando a boca de Jet viajou pela minha barriga e sua língua mergulhou em meu umbigo e abriu o caminho para a parte interna de minhas coxas. Erga sua perna para mim, disse ele, erguendo minha saia até a cintura e em seguida baixando minha calcinha até os tornozelos. Deixei a calcinha no chão. Dobrando os joelhos, apoiei meu pé na grade. Minha carne aquecida exposta ao seu toque e ao seu olhar faminto. Você é tão bonita molhada. A voz dele veio baixa e rouca, repleta de um desejo que se combinava ao meu. E então, seus lábios estavam em mim, a língua dentro de mim, lambendo e empurrando por minhas dobras úmidas. Lentamente no início, depois mais depressa, parando apenas para tocar meu clitóris sensível, me torturando ainda mais. Um gemido escapou dos meus lábios quando uma sacudidela elétrica passou pela minha entrada e meu sexo se apertou com a necessidade por esse homem. Olhei para ele nos olhos e ficaram conectados nessa língua antiga do sexo que não conhece o significado de palavras, apenas aquela doce sensação que nos consome. Se ele mantivesse aquela tortura, eu ia gozar, mas não queria isso, ainda não. Me fode. Aquilo não foi um pedido, foi uma ordem, e Jet sabia disso, porque ele imediatamente me soltou. Sorrindo, ele capturou minha boca em um beijo acalorado. Seus lábios e sua língua tinham um gosto de minha umidade, e isso me excitou ainda mais. Na periferia da minha mente, registrei suas mãos, se colocando entre nossos corpos, tirando sua calça jeans e puxando a cueca para baixo. Meus dedos se moveram para acariciá-lo, ansiosa para dar a ele o mesmo tipo de prazer que ele tinha me proporcionado, mas sua ereção já estava entre minhas pernas. Erguendo-me e pressionando minhas costas na grade, ele entrou em mim em um movimento rápido. Um gemido rasgou nos lábios de Jet, quando ele empurrou seu comprimento total em mim e começou a se movimentar em movimentos longos e duros. Meu sexo começou a se apertar em torno dele, enquanto ele crescia ainda mais dentro de mim, e eu ofegava de prazer, chocada por sentir como ele estava grande, e isso quase me fez gozar. Mas, baby, os olhos de Jet penetraram em mim com tanta intensidade que senti as frágeis paredes de meu corpo ruírem aos pés dele. Ele era tão bonito, tão perfeito em seu desejo por mim, que eu desejava ficar enterrado em seus braços com ele em mim para sempre. Nossos corpos estavam unidos e nós avançávamos juntos para além do tempo e do espaço.
nos afogando de desejo um no outro. Não havia mais nada no mundo, além da sensação emocionante, exigente e dolorida, enquanto nossas almas e nossos corpos colidiam úmidos mais uma vez, até que eu soube que estávamos prestes a nos tornar apenas um. Quando ele enterrou a cabeça na curva de meu pescoço, senti o hálito quente de Jet na minha pele, sussurrando o quanto eu era bonita, quanto ele me queria. Quanto o brilho esfuziante do sol, fechei os olhos e apertei sua ereção. Ele pulsou entre minhas pernas e sua respiração acelerou, sinalizando que o orgasmo era iminente. Com um último estremecimento, eu me entreguei a ele, enquanto todo o meu ser se estilhaçava em 1 milhão de pedaços. Francamente, senti a mão no meu clitóris enquanto ele pulsava dentro de mim, 1 vez, 2 vezes, com meu nome em seus lábios, e sua outra mão enterrada no meu cabelo. O choque quente de um raio queimou meu clitóris, um momento antes de sua umidade jorrar pelo meu sexo. Nossos corpos começaram a derreter, um no outro, enquanto tínhamos nosso clímax juntos. Por fim, e depois do que pareceu uma eternidade, ele me ergueu em seus braços e me levou para o quarto. Com a fragrância suave de seus lençóis e o aroma inebriante de nosso amor ainda agarrados à nossa pele, eu caí adormecida nos braços de Jet. Capítulo 13. Minha cabeça estava encostada contra a janela do caro automóvel de Jet. Minha pele escaldante, com a promessa de uma queimadura por termos feito amor no convés do barco. Só mais 30 minutos e eu estaria de volta ao meu mundo normal, longe da presença de Jet, e já sentindo falta desse homem, mesmo que estivesse sentado ao meu lado, dirigindo o carro pelas estradas do interior a uma velocidade agradável. O sol estava se pondo, colorindo o céu em tons escuros de vermelho, bronze e cobre. Logo o céu escureceria e passaria a exibir a lua e as estrelas. Este era meu horário favorito de dia, aqueles poucos minutos entre o dia e a noite, quando não era nenhuma coisa e nem outra. Cansada? Perguntou Jet, me lançando um olhar de soslaio. Assenti e retribuí o sorriso. Um pouco. E obrigada pelo dia. Foi mesmo ótimo. Também gostei, e gostaria de fazer isso de novo. Ele piscou e voltou sua atenção à estrada. Minhas bochechas queimaram com a insinuação. O barco é incrível. Não me admira que você passe tanto tempo nele. Ri alto, pensando em como deveria ser maravilhoso viver em um barco. Viver despreocupadamente, fazer tudo o que sentir vontade de fazer. Uma vez que você decida o que fazer com a propriedade e tudo esteja resolvido, vamos zarpar durante uma semana, disse Jet. Talvez até mesmo viajar pelo mundo, ou, nesse caso, pelas águas do mundo. Isso me parece incrível. Reclinei-me no assento e fechei os olhos por um momento, saboreando sua presença. Foi tão bom estar perto dele, com ele. Não via a hora de podermos passar mais tempo juntos e nos conhecermos melhor. Realmente descobrir tudo sobre ele, incluindo sua cor favorita, suas esperanças e seus desejos, do que se tratavam seus pesadelos e o que lhe fazia dar aquele sorriso tão perfeito. Eu não podia apenas perguntar, sem parecer uma daquelas mulheres intrusivas. Então, minha melhor aposta seria fazê-lo falar. Você me perguntou se eu sabia nadar, comecei. Eu sei nadar, mas preferia saber mergulhar. Quando eu era criança, tinha esse sonho de poder viver debaixo d'água entre os peixes e os corais, o que é estranho, porque tenho pavor de morrer afogada. Aposto que você sabe mergulhar, não é? Vi um olhar fugaz que ele lançou ao retrovisor, e seu pé pisou no acelerador. Não era bem essa resposta, ou essa falta de resposta que eu tinha esperado. Agarrei-me ao apoio de braço para me segurar e pensei em outro ângulo que pudesse abordar. Do que você tem medo? Não tenho certeza. Sua voz veio um pouco rápida. Certo. Sua súbita reticência em falar estava deixando a conversa mais difícil. Voltei-me para olhar para ele, mas seu foco estava na estrada à frente. Jet?
Toquei seu braço com suavidade para chamar sua atenção. Ele franziu a testa, mas não se virou. Sim. Você está cansado? Ou prefere não conversar? Porque se estiver, não tem problema. Tentei infundir o máximo de indiferença quando pude reunir em minha voz. Todos os caras eram meio estranhos de vez em quando, certo? Se ele precisava de um pouco de espaço, eu poderia dar-lhe isso. Não. Ele balançou a cabeça, seu olhar movendo-se para o espelho retrovisor de novo. Desculpe, querida. Estou um pouco distraído no momento. Ele provavelmente não estava interessado em todas as minhas coisas chatas. Claro que, como mulher, eu tinha a tendência de falar sem parar, então decidi alegrar seu humor. Ainda há muito a fazer e pensar sobre o futuro da propriedade, mas quero que você saiba que estou considerando seriamente sua oferta de emprego. Olhei para ele, seu rosto estava tenso, em concentração na estrada à frente. Uma linha profunda tinha se formado entre suas sobrancelhas. Um aumento de salário parece uma coisa boa, e eu sempre quis ser uma gerente de equipe. Foi minha ideia de dar uma pista de que eu gostaria de trabalhar com ele novamente. Pensei que o agradaria. Nenhuma resposta. Sério? Eu fiz uma careta. Eu nunca tinha visto Jet tão quieto. Algo estava errado com ele. Você quer que eu ligue a música? Perguntei. Ele mudou de marcha e acelerou o carro. Meu coração começou a martelar em meu peito. Mesmo que o tráfego fosse pouco, alguns carros passavam por nós. Uns poucos mal conseguiam ficar no seu lado da estrada. Os músculos nos braços de Jet se esforçavam para segurar o volante, enquanto seus olhos permaneciam concentrados na estrada. Devagar. Talvez ele estivesse acostumado com esse tipo de condução perigosa, mas eu não estava. Está tudo bem, querida, disse Jet com calma. O quê? Não, vá mais devagar. Que diabos está acontecendo? Uma breve pausa, então. Eu não quero assustá-la, mas acho que alguém está atrás de nós. Suas palavras ecoaram em minha mente. O que você quer dizer? Que alguém está nos seguindo, disse Jet lentamente. Eu me contorci no meu lugar. Não, não se vire. Tudo bem. O tremor na minha voz traiu o mal-estar súbito que apertou meu coração. Minha atenção se mudou para o espelho retrovisor ao lado do passageiro e meu coração disparou em meu peito, acelerando mais depressa que o carro. Havia um veículo atrás de nós, mas não estava dirigindo perto demais. Não do jeito que se vê nos filmes de ação. Não era possível que alguém estivesse nos perseguindo. Nós estamos na Itália e não em um filme de Hollywood. Você tem certeza de que esse carro não está apenas indo na mesma direção que nós? Tenho 99% de certeza. Fiz várias curvas, passei por vários vilarejos e ele continua atrás de nós. Ele checou o espelho retrovisor novamente. Você pode anotar a placa do carro? Seu tom de voz era calmo e, que eu suspeitava, fosse apenas para me confortar. Só conseguiu deixar-me ainda mais nervosa. Peguei meu celular na minha bolsa e digitei os números e as letras que pude decifrar, olhando pelo retrovisor do meu lado, maldizendo meu telefone por ter botões tão pequenos que tornavam um pesadelo digitar com dedos trêmulos e nervosos. Você acha que devo ligar e pedir ajuda? Perguntei, pensando ao mesmo tempo que, ainda que eu soubesse o telefone de emergência da polícia, não falava uma palavra em italiano. Deixe isso comigo, disse Jet. Apenas anote a placa. Enquanto eu gravava números e letras, o carro atrás de nós se aproximava com toda a velocidade, chegando cada vez mais perto. 30 metros, 20, 10, 3, tudo em uma questão de segundos. Ai, meu Deus, Jet, cuidado! Gritei um momento antes de o carro colidir com o nosso, dando um empurrão que foi o suficiente para me jogar para frente no banco. O motor rugiu quando os perseguidores avançaram para nos ultrapassar. Em um segundo, eles estavam dirigindo ao nosso lado, as janelas laterais tão escuras que eu não conseguia ver o interior do carro. Merda! Jet bateu no pedal do acelerador e se afastou deles. Meus dedos se enterraram no apoio do braço.
e abafei um grito quando o carro de trás bateu em nós de novo, tentando jogar-nos para fora da estrada. Eles vão nos matar. Estávamos prestes a morrer. Isso não vai acontecer. Pisando fundo no pedal do acelerador, colocando alguma distância entre os perseguidores e nós. Chegamos às estradas estreitas e sinuosas que levavam até as montanhas. Jet desacelerou um pouco quando entramos na primeira curva. Vai, vai, vai! Gritei, quando o outro carro pegou velocidade novamente, tentando se aproximar de nós. Qualquer esperança de que pudéssemos não ser um alvo se dissipara no ar. O que você vai fazer? Minha respiração era superficial. Você está usando o cinto de segurança? Os olhos de Jet se estreitaram na pista, enquanto subíamos a montanha. O carro atrás de nós não pareceu intimidado pelas más condições da estrada, nem pela parede de pedra íngreme no lado do condutor, e pela borda seguida por um abismo despencando do meu lado. Sim, e segurei minha respiração. Então, segure-se firme. O caminho pela frente se estreitava e se fundia em uma única pista. Na nossa velocidade, as curvas pareciam se torcer como cobras assustadoras. Eu me esquecera completamente dessas curvas perigosas. No entanto, o que mais me preocupava era aquela estrada de uma única mão, que mal tinha espaço para um carro, quanto mais para dois. Cerrei os dentes e pressionei a mão contra o coração, orando para que nenhum carro aparecesse no sentido contrário, porque nós não conseguiríamos frear a tempo. Nós íamos colidir, nos arrebentar e morrer. Por favor, querido Senhor, nos mantenha em segurança. Um grito começou a se formar no fundo de minha garganta, mas o som não encontrou a saída. O medo me agarrou, me estrangulou, até que eu não podia fazer nada, a não ser me sustentar nesta preciosa vida. Ai, Deus! Ai, Deus! Eu cantava para mim mesma, enquanto Jet manobrava em cada curva, virando o volante ao máximo e jogando meu corpo de um lado para o outro, quando o nosso carro se aproximava da borda da estrada. Eu não conseguia nem olhar para trás, porque a cada vez que olhava no espelho, tudo que eu conseguia ver era o abismo lá embaixo. Se o outro carro colidisse com o nosso, cairíamos a centenas de metros sobre o que quer que existisse lá no fundo. Ou nos despedaçaríamos contra a encosta da montanha. Você está bem, querida? A voz de Jet foi surpreendentemente calma no meio da tempestade. Vamos conseguir sair dessa. Como? Eles ainda estão atrás de nós. Era isso que eu queria gritar, mas tudo que saiu de minha garganta foi um gemido. O medo me manteve paralisada, e não era nada como nos filmes do cinema. Eu estava suando, o carro estava rugindo em excesso. E o que eram esses buracos debaixo dos nossos pneus? Eu podia sentir cada solavanco, podia sentir a gravidade pesando sobre o carro, e não havia nenhuma maneira de que alguém pudesse ficar composto, relaxado e calmo. O carro se movia a uma velocidade rápida o suficiente para nos jogar sobre a borda do penhasco se Jet perdesse o controle, mesmo que se fosse por um segundo, ou não freasse a tempo nas curvas. No entanto, ele manobrou habilmente em cada uma das curvas saídas de um pesadelo. Não havia nenhuma maneira de alguém com habilidades normais de direção fazer aquilo. Eu já conseguia ver dois policiais batendo a porta da casa da minha mãe para lhe dar a notícia de que eu estava morta. A manchete dos jornais que eles seguravam dizia: um casal em excesso de velocidade numa pitoresca cidade de veraneio italiana, seguida pelas palavras tráfico e trágico acidente. A pobre Sylvie iria se culpar. Conhecendo-a como eu a conhecia, ela provavelmente culparia Jet, também pensando que ele tentara me matar de propósito. Abri os olhos, percebendo que devia tê-los fechado em algum momento. Estávamos nos aproximando de outra curva, naquela estrada traiçoeira, e depois dela a estrada parecia descer. Tínhamos chegado ao topo da montanha e agora estávamos voltando para baixo. É isso. Minha vida termina aqui, mas não antes que ele saiba de meus sentimentos. Jet, eu preciso contar uma coisa. Tentei manter a calma, o que era impossível com o tremor na minha voz e a sensação de congelamento dos meus membros. Agora não, querida. Sua voz destilava confiança e compostura.
Fizemos a curva e depois ele pisou no freio forte. Minha cabeça foi empurrada para a frente e senti uma dor acentuada atravessar meu pescoço. O que você está fazendo? Gritei, quando ele soltou o cinto de segurança. O outro carro estava fora de vista, mas eu tinha certeza de que ainda estava atrás de nós. Tudo aconteceu tão depressa que duvidei que tivesse se passado mais do que alguns segundos. Ele colocou meu braço direito em volta do meu banco e virou-se para ter uma visão melhor. Então, engatou a ré e desceu a toda velocidade, desviando dos buracos como um louco. Antes que eu percebesse, estávamos em uma pequena estrada lateral, que eu não tinha visto. Não era afastada, e era pouco mais que uma trilha, com arbustos arranhando as laterais do carro. Provavelmente propriedade privada. Mas quem se importava com isso agora? Jet parou o carro e apagou os faróis. Então me sinalizou para ficar em silêncio. Prendi a respiração enquanto tentava escutar algum som. Por fim, ouvi o motor de um carro que passou por nós, obviamente alheio ao nosso esconderijo. Estávamos vivos. Entretanto, eu não sentia que isso era bem uma grande vitória. Virei para Jet, minhas mãos tremendo tanto que sentia vontade de chorar. Ele se inclinou sobre mim e roçou minha bochecha, composto, exceto pelos músculos tensos e pela mandíbula travada. Não havia nenhum indicador de qualquer tipo de nervosismo, como se ninguém nos tivesse perseguido alguns segundos atrás, procurando por nós, tentando nos matar. Você vai ficar bem, baby. Os lábios de Jet tocaram os meus em um beijo carinhoso e em seguida ele se afastou e ligou o motor. Eu sei o que estou fazendo. Antes que eu pudesse dizer a ele para não dirigir de novo, para ficarmos ali escondidos, porque eu não poderia suportar outra corrida de montanha-russa, ele retornou à estrada principal, correndo de volta na direção em que tínhamos vindo. Vamos ficar em um hotel, disse Jet. Melhor ficarmos juntos nessa noite. Tudo bem, suspirei, e o som mal escapando pela minha garganta. Não discuti. Eu até duvidei que conseguisse fazer isso, mesmo que quisesse. Meu corpo estava congelado por causa do choque. Nem mesmo a estrada esburacada e o excesso de velocidade de Jet conseguiram acordar-me de meu transe. Durante a viagem para a cidade seguinte, meus olhos permaneceram colados ao espelho retrovisor, verificando sempre, rezando sempre, para que ninguém nos estivesse perseguindo. Mesmo quando o Jet parou o carro no estacionamento de um hotel, eu não conseguia parar de olhar para trás, de meu ombro. Jet teve de me conduzir. Suas palavras gentis quase não alcançavam minha mente. Só depois que nos registramos, e só depois que estávamos longe da estrada e daquela cena de perseguição no crepúsculo, foi que percebi que ele tinha salvado a minha vida. Deitada na cama do hotel, parecia que levara uma eternidade até poder acordar daquele meu estado comatoso. Mas, por fim, meu coração e minha mente foram sacudidos de volta à vida e à realidade. Talvez isso tenha acontecido por causa dos fortes abraços de Jet em volta do meu corpo me acalmando, soprando sua força dentro de mim, enquanto gentilmente beijava minha testa. Ele tinha reservado um quarto para a noite e, como de costume, optou por pegar o mais caro disponível, alegando que a segurança era melhor. Não fiquei convencida disso. Não há nada com que se preocupar. Agora acabou. Você está segura, baby. Jet sussurrou e empurrou um copo de água para minhas mãos ainda trêmulas, pedindo-me silenciosamente que bebesse. Obriguei-me a tomar pequenos goles, apesar de minha garganta ainda parecer sufocada. Ele pegou o copo meio cheio de minha mão e colocou-o ao lado da cama, na mesa de cabeceira. Preciso encontrar outro lugar para estacionar o carro. Você vai ficar bem se eu deixá-la sozinha por alguns minutos? Assenti. Não saia do quarto e não atenda à porta. Não vou demorar muito. Ele se levantou, mas hesitou. Dei-lhe um sorriso tranquilizador, mas falso. Pode ir. A verdade é que eu não queria ficar sozinha, mas o carro de Jet não era exatamente comum. Nossos perseguidores seriam capazes de notá-lo a 1 quilômetro de distância. Ele saiu com relutância.
Inclinei-me para trás contra os travesseiros, porém não me atrevi a fechar os olhos. Meus ouvidos se esforçaram para ouvir sons estranhos. Além da máquina de venda de gelo, que ficava no corredor e zumbia de tempos em tempos, tudo parecia quieto, como um túmulo. Depois do que pareceu uma eternidade, Jet retornou. Devemos chamar a polícia, eu disse. Não, não podemos, é muito perigoso. Deitado ao meu lado, ele empurrou uma mecha de meu cabelo no rosto e me puxou para seus braços. Inalando seu cheiro, me acomodei contra seu corpo quente. Lembrei-me de que ele achava que a polícia estava envolvida com o tal clube. Logo, concordei que não poderia ser uma boa ideia. Você sabe quem eram aquelas pessoas? Perguntei. Vou tentar descobrir amanhã. Ele fez soar como se existissem muitas opções, quando a evidência parecia ser bastante óbvia. Eu herdara uma propriedade que costumava ser um local de encontro para malucos. Só não tinha percebido que a maneira desses malucos de lidar com problemas seria matar a herdeira. Que as pessoas não poderiam apenas se reunir para resolver seus problemas por meio de conversas, de preferência com um bolo e tomando café, em vez de se comportarem como soldados buscando nos silenciar, enviando-nos para a sepultura muito antes do tempo certo. Apoiei-me sobre o cotovelo e olhei para o belo rosto de Jet. É o clube, não é? Ele evitou me olhar. Tenho de telefonar para Sylvie. Sem chance. Seu braço se enrolou em volta de minha cintura e me segurou no lugar. Melhor desligar seu telefone. Mas eu preciso avisá-la. Ele balançou a cabeça. As pessoas podem rastrear um GPS. Mantenha-o desligado. Meu queixo subiu desafiadoramente. Sylvie era minha melhor amiga e eu tinha a arrastado para essa confusão. Se algo lhe acontecesse, eu jamais me perdoaria. Brooke, ouça-me. Eles estão atrás de você. E se você chegar a ela, eles poderão machucá-la para saberem onde você está. Seu tom de voz era grave, reforçando a advertência em suas palavras. Eles. Engoli um nó na minha garganta. Jet agachou-se na minha frente. Suas mãos apertaram as minhas e nossos olhares se entrelaçaram. Eu sei que você está com medo, Brooke. Ele disse calmamente. Mas você precisa confiar em mim. Sylvie vai ficar bem. Vou digitar uma mensagem para ela em seu nome, avisando que você não irá hoje. E vou mandar alguém para vigiar a casa. Nós ficaremos aqui apenas uma noite. Finja que nada aconteceu e amanhã cuidarei das coisas. Como? Eu queria perguntar, e ele nem sabia quem eram aquelas pessoas. Nós não tínhamos ideia de por onde começar. E fingir que nada aconteceu, bufei. Nem pensar. Eu poderia até ser grata por ainda estarmos vivos, mas, tão certo quanto o céu é azul, eu não poderia empurrar de lado, na minha mente, as imagens de nossos vários encontros com a morte, nem as infinitas possibilidades que poderiam acontecer com a gente ou com Sylvie. Só porque nós escapamos, não queria dizer que o pesadelo havia acabado. Nada de ruim aconteceu. Ninguém morreu. Os dedos de Jet começaram a massagear os músculos tensos em meus ombros. De alguma forma, seu toque me acalmou um pouco, até que senti as ondas de medo dissipando-se lentamente. Você está segura, e isso é tudo que importa, sussurrou. Deus, eu amava sua voz. Reclinei-me em direção ao seu toque e olhei. Onde você aprendeu a dirigir assim? Ele piscou uma vez, duas vezes. O quê? A confusão atravessou suas feições, como se ele não estivesse esperando minha pergunta. Sua reação me deixou intrigada. Não conheço ninguém que saiba dirigir como você, exceto o meu ex. Mas ele teve muito treinamento. Seu ex? As sobrancelhas de Jet subiram. Ele estava com ciúme? Em meio ao surrealismo daquela situação, sorri, porque sua súbita carranca não tinha preço. Jet era ciumento? Quem poderia ter imaginado? Não que eu fosse o tipo de pessoa que ficasse falando sobre relacionamentos anteriores, mas algo me disse que Jet não deixaria isso passar. Sim, meu ex é um piloto profissional. Quando você... Acabou faz um tempo, acenei com a mão, semanas atrás.
Semanas? Um nervo começou a se contorcer em sua testa. Ele se sentou na cama, tomando cuidado para não me tocar. Agora ele estava com raiva. Jet, acabou. Não era nem mesmo um relacionamento, ou qualquer coisa. Peguei a mão dele. Não era para valer. Era a verdade. Sean não estava procurando nenhum tipo de compromisso. Nem mesmo eu. Tínhamos uma espécie de relacionamento vai e vem. Uma coisa mais de amigos com plus. Mas na parte do plus. Mais na parte do plus e menos na parte de amigos. Isso não significou nada. Eu nunca o amei, sussurrei. Ele não poderia competir com você nem mesmo que quisesse. A expressão de Jet se iluminou um pouco. Sou o melhor partido, não é? Eu soquei seu braço de brincadeira, meus olhos desejando que seus lindos lábios me sorrissem. Estou contente por ele e eu termos terminado, eu disse. É bom ouvir isso, porque quero você inteira para mim. Eu passei meus braços em torno de Jet e enterrei meu rosto contra seu amplo peito, na esperança de que meu abraço pudesse transmitir a magnitude dos meus sentimentos por ele. Sua atenção ainda era palpável e centenas de perguntas não feitas se demoraram no ar. No entanto, eu também pude sentir sua falta de vontade de iniciar uma conversa sem sentido e me senti grata por isso. Vamos nos concentrar no presente. Meus dedos traçaram os contornos de seu queixo. Apesar da barba de 1 ou 2 dias, sua pele estava incrivelmente macia sob meus dedos. Ele cheirava tão bem, tão másculo, que eu poderia ficar com ele, e somente com ele para sempre. Você tem razão. Ele se deitou e me puxou para cima dele. Relaxei no conforto de seus braços, mas a pergunta ainda ardia em minha mente. Então, como é que você aprendeu a dirigir assim, Jet? Meus dedos brincavam distraidamente com os botões de sua camisa. E não me diga que teve aulas na autoescola, porque eu sei que nenhuma aula ensinaria isso. O que vi foi experiência, muita experiência. Jet soltou um suspiro exasperado. Hesitando, passou a mão pelos cabelos, como se estivesse pensando o que responder e quanto. Sim, você está certa. Eu fiz algumas coisas. Levantei-me em um cotovelo. Tentei entender o sentido de sua afirmação enigmática, ao ler sua linguagem corporal, o que era difícil do jeito que ele estava. Deitado de costas, com as mãos apoiadas debaixo da cabeça, olhando para o teto, com os olhos inexpressivos. Você disse isso antes, retruquei. Eu estava envolvido em corridas de carro clandestinas, murmurou hesitando. Sei, retruquei de novo. Elas não são como aquelas que eles passam nos canais de esportes Brook. Não há ninguém para inspecionar o carro e mudar seus pneus. Corremos pelo dinheiro e pela reputação, em geral em depósitos enormes e áreas de estacionamento, às vezes ao ar livre, em ruas ou estradas tranquilas nas regiões de montanhas. Seus olhos se estreitaram em mim e um brilho apareceu. Sentindo a magnitude do que ele estava prestes a me dizer, prendi a respiração, não me atrevendo a me mover ou a tocá-lo, para o caso de ele mudar de ideia e se fechar mais uma vez. Tudo começou depois que... meu pai me pôs para fora quando eu tinha 16 anos. Por que ele fez isso? Desde que minha mãe foi embora de casa, comecei a abrigar um forte rancor contra ele, questionando sua autoridade e a maneira como costumava exigir respeito, quando ele nunca tinha de verdade se comportado como um pai. Minha tendência a confrontá-lo na frente de outras pessoas o embaraçava. Ele continuou dizendo que eu estava colocando sua empresa em risco com meu comportamento. Por isso, optei por fazer o oposto do que ele queria. Foi por isso que ele acabou me colocando para fora de casa. Fiquei morando com meus amigos, muitos deles mais velhos que eu. Eles me mantiveram fora das ruas e me ensinaram a guiar e a lutar. E foi assim que tudo começou. O fato de que minha vida não significava nada transformou-me num cara ousado e imprudente, e sempre querendo vencer. Em algum momento me tornei viciado em adrenalina. Você lutava algo como Kung Fu, é isso? Ele riu. Deixe-me adivinhar.
Estava pensando em Bruce Lee, é isso? Sorri. Mas como Jackie Chan. Eu adorava aquele cara. Espero que não no sentido literal. Seus olhos pousaram em mim. Tão lindo, tão profundo. Não, não era nada profissional. Sem luvas, sem capacetes de proteção. Uau, que tesão! Tinha ficado mais quente no quarto? Ou era minha pressão arterial me enviando para o deserto escaldante daquelas imagens que atravessaram minha mente? Deve ter sido difícil, comentei. Foi, respondeu Jet assentindo. Esse tipo de contato corporal direto é difícil mesmo. E você? A súbita tentativa de mudar de assunto não me escapou. Eu queria ouvir mais sobre seu passado. Queria tanto que doía. Ainda assim, sabia que pressioná-lo não seria o caminho certo a percorrer. Pelo menos não com um homem como Jet. E você gosta de esportes? Insistiu. Sério? Ele já olhou para mim? Eu ri. Eu costumava nadar e correr, até que esses peitos cresceram. Levantamento de pesos, então, a julgar pelo tamanho deles. Seu olhar viajou para meu peito e lá permaneceu. Ele nem sequer fingiu não estar olhando. Você é um idiota, dei um soco de brincadeira. Muito pelo contrário, isso foi concedido como um elogio, mas só para ter certeza de que não estou errado. Posso tocá-los? Ele sorriu, aquele sorriso de cair a calcinha, que sempre me levava a pedir-lhe que fizesse coisas pecaminosas comigo. Suas mãos seguraram meus seios e seus polegares começaram a acariciá-los através das finas camadas de tecido de minha camisa e meu sutiã. Meus mamilos endureceram na hora. Não, não pode. Bati nas mãos dele, fingindo que não queria isso, mas minha respiração engasgada era uma evidência óbvia do contrário. Jet rolou de costas e puxou-me para cima. Seu joelho forçou minhas pernas a se abrirem e ele se colocou entre elas, esfregando-se suavemente contra meu sexo. Suprimi um gemido diante da sensação úmida que estava se acumulando lá embaixo. Fiz questão de reservar um quarto com banheira de hidromassagem, sussurrou Jet. Quer experimentar? Sua voz exalava sensualidade e inúmeras promessas de prazer. Poderíamos pedir o jantar e depois a sobremesa. Você escolhe. Estou pronto para aquilo que você escolher. Sua mão se arrastou para baixo da minha barriga e apertou minha pele debaixo da camisa, ao mesmo tempo em que a boca começou a colocar beijos quentes no meu pescoço. Eu gemi. Nada de álcool. Você acha que essa é a única maneira pela qual posso levá-la para a cama? Sua risada rouca reverberou através de mim, me fazendo tremer de desejo. Obviamente que não. Eu topo, sussurrei. Vamos fazer isso.